Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 30, cujo título é Educa, e que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Lembrando que nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Educa, é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo Cláudio Bernardes, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Cláudio. Boa noite. Sejam sempre bem-vindos aqui nesse espaço de acolhimento. Aqui é uma escola em que nós estamos dispostos a aprender, né? E Paulo Freire fala que educar, que ensinar é um ato também de aprender. Então, ninguém por mais culto que seja, por mais títulos que obtenha, consegue simplesmente ensinar. O ato de ensinar, ele também é de aprender. Então, a educação, e aqui nós estamos falando sobre isso, educar é o ato de ensinar, mas é o ato de aprender também. E para haver educação, ela passa por dois momentos, né? Ela passa por educar-se a si mesmo, conhecer a si mesmo, que não é uma tarefa fácil, né, gente? Conhecer a si mesmo talvez seja a tarefa mais difícil, né? Porque muitas vezes a gente faz estudos, busca fazer aprimoramentos, extensões, pesquisas, aí a gente descobre muitas vezes que o conhecimento, o verdadeiro aprendizado, ele se dá às vezes nas ruas, com o irmão, né? E um desses aprendizados eu vou trazer aqui, nós temos eu participo das 3 casas aqui de Itaúna, e de vez em quando também lá do Lar Fraterno, lá do Bezerra de Menezes. E lá no GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, domingo nós temos um trabalho lá de fazer marmitex e sair para poder entregar marmitex para os nossos irmãos que estão em situação de rua. E o meu filho, Joaquim, né, que está por aí, espero, ele sempre comenta, são os moradores de rua. E a gente sempre fala com ele, não, eles não moram na rua. A rua não é lugar de morar. A rua é uma situação que eles estão vivendo que é transitória. E eles estão em situação de rua. Eles não moram na rua. E com o tempo, né, ele coloca lá a toquinha dele, vai fazer suco, e a gente trabalha lá, faz a comida, e depois nós saímos distribuindo a comida. E um tempo atrás, a Mariana, que hoje geralmente ela vem comigo, mas hoje ela está trabalhando na Uzi Minas, e hoje ela está lá em Garapé, num evento lá de gastronomia, e hoje começa, então ela teve que ir para lá e me deixou sozinha aqui com vocês, nesse desafio. Geralmente quem fala mais é a Mariana. E a Mariana estava junto também da atividade e fomos entregar o marmitex para uma pessoa que estava embaixo da ponte. Aí conversando lá, aí uma das pessoas mais experientes falou assim, pode deixar comigo. Aí ela gritou lá e saiu uma pessoa lá de dentro, lá da ponte, ali do Rio São João, e você aceita o marmitex? Ela falou que estava com fome e saiu lá de dentro como se fosse um bicho, como se fosse um rato que estivesse ali naquele ambiente escuro, naquele ambiente perigoso. E mas
Quando ela pega ali o Marmitex, a gente tem umas mensagens ali no Marmitex, que a gente fala, Deus esteja contigo, Deus abençoe, e feito com carinho, alguma coisa nesse sentido. Naquele momento ela se sente um pouco mais humanizada, um pouco mais perto de Deus, né? E ali não tem nada assim que a gente possa fazer que seja uma atividade que nos coloca maiores, melhores do que aquela pessoa. Nós não somos melhores que ela. É uma irmã que está ali numa situação, né, numa situação difícil, e aquele ato é um ato que é um ato de aprendizado, né, para todos nós. E é uma forma também de ela pensar o seguinte: eu não estou sozinho nesse mundo. Ninguém está sozinho nesse mundo. E aí um dia a gente estava voltando para casa, aí o Joaquim me pergunta, faz a pergunta que eu temia que ele fizesse. Ele fala assim: Cláudio, por que Deus e Jesus permitem essas situações? Aí, bom, você não quer me perguntar 6 números da Mega Sena, acho que porque é uma pergunta muito difícil, é uma pergunta que a gente vive se perguntando também, né? Aí eu falei, mas eu falei para ele, seu filho, primeiramente, nós trazemos você para aqui para tentar mostrar para você, primeiro, que o mundo não é essa facilidade toda que você vê lá fora, né? Você faz assim, você tem lá figurinha para o seu álbum, você tem lá um uniforme, material didático, né, que é tudo comprado para você. E hoje, eu até estava comentando sobre isso, material didático na escola pública, todo mundo tem acesso hoje a material didático. Eu me lembro, por exemplo, que a gente não tinha acesso a livros, a gente tinha que comprar. Era uma dificuldade danada. E para mostrar que esse mundo, ele não se resume ao seu umbigo, que ele é muito maior do que isso. E que essas pessoas que estão ali, elas é uma realidade difícil, dura, mas é uma forma de a gente pensar o seguinte, que de alguma forma, de alguma maneira, nós temos que agradecer a Deus por, primeiro, termos a possibilidade de ajudar, e segundo, de ter a oportunidade de ajudar. Então, eu falei para ele, nós temos a possibilidade de ajudar, graças a Deus, e temos a oportunidade de ajudar. A oportunidade, ela bate a porta o tempo inteiro. Então, resta saber se nós abrimos essa porta. Então, se nós estamos aqui, se nós estamos naquele momento ali, essa pessoa ela pode contar com a gente. Ela não vai ficar sem comer. Ela vai ter a oportunidade de comer. E se não somos nós, vão ser ali os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos de outra casa, os nossos irmãos aqui do núcleo. Sempre haverá alguém para ajudar. E nesse sentido, eu continuei falando para ele, que Deus se manifesta nas pessoas. Então, ele não vem aqui num passo de mágica e transforma tudo. Aí eu falei também, acrescentei para ele, Deus utiliza pessoas, nós somos ferramentas, nós somos instrumentos. E Deus nos utiliza para poder fazer, para operar alguma ação que seja pequena, que seja uma caridade de ouvir alguém, que seja a caridade de auxiliar materialmente alguém, mas que seja também, às vezes, uma conversa. Muitas vezes a pessoa precisa de uma conversa mesmo, de um bate-papo. E ali também tem caridade. Naquele momento eu estava tendo a oportunidade de educar e também ser educado. Essa charge, está falando da palmatória, essa palmatória educou seu bisavô e a chibata, seu avô, já eu fui educado com esse chinelo. Então tem uma gradação. Ela passa ali de palmatória, chibata e vem para o chinelo. Eu sou da época do chinelo também. O chinelo é mais macio, pelo menos, né? Aí o menino fala, o senhor prefere um papo cabeça ou resolver por e-mail? Né? Ou seja, nós estamos diante de um grande desafio, que são as novas gerações.
né? E mesmo em sala de aula, às vezes eu tenho essa conversa lá com meus alunos lá em Divinópolis, eu dou aula lá também, e às vezes uma pessoa fala assim, mas e aí? E essa educação que a gente recebeu? É uma educação, às vezes, muito austera e tudo mais. Você olha, resta saber o que você faz com essa educação. Você recebeu essa educação, eu também recebi, mas o que você vai fazer daqui para frente? Como você vai lidar? Você vai tratar os seus filhos da mesma forma que você era tratado? Né? Mas muita coisa também, né, era uma forma que a minha mãe tinha de falar que ela me amava. Era sozinha para cuidar de 8 filhos aqui no Morro do Rosário. Então, não era uma tarefa fácil. Os instrumentos que ela tinha era o chinelo mesmo, e era isso. Era a forma de ela falar que nos amava. Ela não queria nos perder para assistência social. Naquela época não tinha conselho tutelar. Seria perder para assistência social mesmo. A dona Elza vivia atrás lá de nós, as pessoas que morávamos ali, que não tínhamos uma família mais estruturada, com pai, mãe, essa família clássica, e era um risco. Ou seja, ela tinha que ser austera, e era uma forma dela dizer que amava. Né? E hoje, então, nós estamos diante disso. Um papo cabeça, resolver por e-mail, ou quem sabe passar ali um WhatsApp, algo nesse sentido. Né? As coisas mudaram. E ainda bem que mudaram também, né, gente? Compreender a educação com burilamento espiritual contínuo, integrar as lições de Emmanuel com a codificação kardeciana, despertar o potencial divino latente que está escondido em cada indivíduo. Esse é o nosso objetivo de hoje. O templo de Deus e o potencial oculto, o gene da divindade. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. O Espírito traz em si a essência divina que precisa ser desenvolvida. Deus habita em nós, mas a luz precisa destacar-se da treva humana. Então nós recebemos a luz, sim. E resta saber o que nós fazemos com essa luz. Nós temos a centelha divina. Nós temos a centelha divina. Mas nós temos também um lado que vem lá das nossas origens, que é um lado animalesco também. Que é o que nos impele a sobrevivência, que não nos deixa morrer de fome, é uma intuição, um instinto que é animal. Né? Nós pertencemos ao reino animal, mas nós também, o que nos diferencia dos outros animais é a centelha divina. Nós temos uma luz dentro de nós, e resta saber se nós estamos nos afastando das trevas, da escuridão, ou se nós estamos buscando essa luz. Né? Então, mais uma vez, voltando àquele exemplo lá, a pergunta que o meu filho me fez, eu também falei para ele, falei assim, olha, aqui é um planeta escola, aqui não é um planeta de almas elevadas, não é só de almas elevadas que estamos aqui numa estrela radiante, não. Aqui é para aprender mesmo. Então, como nós estamos aprendendo, a gente aprende muitas vezes pela dor, pelo sofrimento. Cada um busca, né, o seu burilamento, a sua forma de ganhar espaço, a sua forma de aprender. E essas pessoas que estão ali em situação de rua, ali também é um aprendizado. É um aprendizado. Né? Elas têm que aprender. Não, muitas vezes eu tenho que aprender com elas. Né? Muitas vezes elas trazem uma lição, alguma coisa nesse sentido. E uma coisa a gente tem que pensar, elas não são invisíveis. Essas pessoas não são invisíveis. Elas existem. E cabe a nós fazermos esse esforço ativo, né, que é esse burilamento, e ele vem pelo trabalho, ele vem pela necessidade de trabalhar. O trabalho edificante, o trabalho lícito, o trabalho que passa por sairmos de uma letargia, de um estado de sair da paralisação mesmo, para poder trabalhar de alguma forma, para poder estar em contato
com as pessoas, e onde tem pessoa, tem problema. Onde tem pessoa, tem conflito. Onde tem pessoa, tem situações adversas, sim. Mas onde tem pessoas, também tem solução. Onde tem pessoas, também tem afeto, tem carinho. Né? E nós, mais uma vez, nós não estamos sozinhos. O pomar reclama esforço ativo, a joia de escultura pede milagres do buril. Está lá no Emmanuel, que foi lido aqui, né, inicialmente. A evolução não ocorre por saltos ou de forma passiva. Ela é gradativa. Né? A natureza não dá saltos. Interpretar a dor e o trabalho diário como artistas celestes do nosso acrisolamento. Né? Acrisolamento que diz respeito à nossa purificação. O buril aqui, ele representa um instrumento para burilar, né? Um instrumento que ele escava, que ele faz, né? que é interessante, quando a gente imagina o artista ele olha para a pedra, e ele vê, né, o artista aí, nós estamos falando aí de Naron Tabajara, né? O Naron Tabajara olha para uma tela em branco. E eu, que sou uma pessoa desprovida de dons artísticos, né, eu vejo ali uma tela em branco. O Naron vê uma imagem, o Naron extrai dali uma imagem, extrai dali um movimento lá do congado, alguma coisa assim. O artista que esculpe, ele vê na pedra, uma pedra bruta, o que eu vejo ali, isso é uma pedra bruta. Ele vê uma possibilidade de esculpir aquilo ali, de tirar dali uma obra de arte que vai ser eterna. Então, muitas vezes a dor, muitas vezes aquilo que é estranho, que tem um formato estranho, que não é bom de se ver, muitas vezes aquela situação é que vai fazer com que nós saiamos daquele estágio de letargia, daquele estágio que eu falei anteriormente, aquele estágio de paralisação. E nós temos duas possibilidades, né? Que a gente sempre ouve isso: aprender pelo amor ou aprender pela dor. Muitas vezes a dor, ela acaba sendo a melhor professora. A dor acaba nos ensinando que é preciso, às vezes, você ter uma dor de garganta para lembrar que você tem garganta. Eu tenho uma dor de cabeça, nossa, minha cabeça está doendo, aí eu lembro que eu tenho cabeça. Eu lembro e às vezes eu lembro demais, né? Não preciso nem lembrar tanto. Mas às vezes uma enxaqueca me faz lembrar que eu tenho saúde. Quando eu tenho enxaqueca, eu me lembro que as coisas estão funcionando muito bem, menos daquele dia, menos hoje. Mas aí passa a dor de cabeça, aí eu me esqueço novamente. Né? E a dor é mais ou menos isso. A gente passa por aquele processo ali, e muitas vezes, né, e a dor da perda, por exemplo, você pensar assim, meu Deus, o que eu poderia ter feito algo mais, eu poderia ter participado um pouco mais da vida da pessoa, eu poderia ter dito outra coisa, né? Eu poderia ter dito de forma diferente. E tem uma música do Titãs que fala sobre isso, com a perda de um dos integrantes que foi atropelado. E essa é uma música muito interessante. O acaso vai fazer me perceber que, enquanto eu estiver distraído, eu devo prestar atenção ao meu redor. E a dor, muitas vezes, é uma professora. E o conceito espírita de educação é muito interessante. Nós temos educar versus instruir. Né? Instruir é buscar a instrução e é buscar nos aprimorar, estudar bastante e tudo mais. Isso é bom, isso é necessário. Né? Pegar lá o Evangelho, dar uma lida, 2 lidas, e isso é necessário. Agora, educar é mais. Educar é bem mais. Educar é a transformação profunda de hábitos e sentimentos, não apenas acúmulo de dados, não apenas ficar memorizando. A educação convenientemente entendida é a chave do progresso moral. Está lá na questão 917 do Livro dos Espíritos.
né? Mais do que ficar guardando o zoom das questões, eu sempre trago aqui, escrevo para ocupar a minha cabeça com outras coisas. Mas, assim, o que a gente vê lá na questão 917 é que a educação é a chave do progresso moral. E essa chave, já foi mencionado antes, ela tem que ser entendida como uma educação, uma autoeducação primeiro, para depois eu buscar a educação através do outro. Consiste na arte de formar caracteres e cultivar virtudes, né? Formar o caráter de cada um, moldar o caráter de cada um. E sempre há uma brincadeira que fala que o conhecimento não ocupa espaço. Realmente, né? Quanto mais... Eu diria até uma coisa, o conhecimento, ele liberta e ele ocupa um espaço, sim, ele ocupa um espaço vazio. Esse espaço vazio é muito perigoso, muito perigoso. Esse espaço vazio, ele às vezes é vazio de algum conhecimento relacionado à ciência, de algum conhecimento relacionado o principal conhecimento de aprendizado com o outro. Então, existem duas formas de ignorância. A ignorância, que é de ignorar as coisas, né? Lá do matuto, lá da roça, ele ignora muita coisa, mas ele ignora, mas ele é simples, então ele procura aprender. Essa ignorância, geralmente ela é transformada em sabedoria. Aquela ignorância de você reconhecer que não sabe, mas primeiro você reconhece que não sabe, agora você fala assim, bom, eu não sei, então eu vou aprender. Eu me lembro muito da minha mãe, Dona Luzia, de ela sempre falar com a gente assim, olha, está vindo a eleição aí, o que vocês acham, o que vocês têm a me dizer? E a gente conversava, batia papo com ela e tudo mais. Aí ela assistia o jornal, né, o Jornal Nacional, e sempre perguntava uma coisa ou outra. Minha mãe não teve estudo, ela não frequentou escola. Acho que eu já devo ter falado isso aqui. Quando ela procurou o meu avô, falou com ele que ele ia lá em Marimbondo, Carmo do Cajuru, e falou com ele, pegou umas coisinhas lá, coitado, umas coisas bem simples, e falou assim, agora eu vou para a escola, toda orgulhosa. Aí meu avô falou para ela, Luzia, você é mulher, você vai se casar um dia, então você não precisa estudar. Você não precisa estudar. Você vai se casar, né, vai viver a sombra de um marido, de um homem. Minha mãe não se casou e minha mãe não se educou. Ela aprendeu a ler e escrever sozinha. E interessante que hoje há uma corrente de algumas pessoas que falam dessa, né, a gente tem ouvido falar aí do voto da mulher solteira, que o voto da mulher solteira não tem valor algum, que a mulher, ela para se emancipar, ela tem que se casar. E não sei se vocês viram esses comentários aí na internet, né? E o neto lá do Figueiredo, foi presidente do Brasil, João Batista de Oliveira Figueiredo. E é uma corrente que vem lá dos Estados Unidos que realmente fala isso, da mulher solteira e da mulher casada. Aí eu tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, e se a mulher não quiser casar, ela nunca vai ter autonomia? Ela nunca vai se emancipar? E uma outra coisa, a mulher que é casada hoje, um dia foi solteira. E se ela foi solteira, ela virou gente depois que se casou. Isso é um dos absurdos que eu não costumo nem discutir, porque não, isso aqui a gente não vai ficar, né, perdendo tempo com isso. Mas isso é algo de 2026. E isso me assusta nesse sentido, uma mentalidade dessa. 2026. Esse camarada fala para milhões de pessoas. Ele tem milhões de seguidores. Então, por que eu estou falando isso principalmente? Que a educação, ela é extremamente importante e existem, né, esses dois tipos de ignorância. A ignorância de ignorar e de reconhecer que não sabe. Somos todos nós somos ignorantes. E reconhecer que nós não sabemos, mas que nós vamos pesquisar.
E existe a ignorância do arrogante, essa é a pior que existe. Porque ele ignora, mas ele não assume que ignora. Ele não sabe e não assume que não sabe. Então, ali é uma pedra, ali você tem uma pedra que bloqueia. Por quê? Ali não cabe nenhuma informação. Às vezes você está falando, está tentando falar alguma coisa para ver se penetra o coração da pessoa ou a mente, mas ela está fechada, está bloqueada. Então é como se estivesse falando blá 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 e nada. E não tem, ali é um terreno árido, é um terreno arenoso, uma pedra. Então, esse tipo de situação nos leva a pensar o seguinte: se não houver um terreno, também um terreno que o Cristo falava, né, de um terreno que seja produtivo, um terreno que seja fértil, se você não abrir o seu coração e sua mente, realmente, de fato, fica difícil de haver essa educação. E o nosso templo interior, ele tem 3 dimensões que são mencionadas no texto do Emmanuel, que visam ao aperfeiçoamento: a inteligência, o desenvolvimento do raciocínio e da lógica moral. E a gente pode ficar tranquilo porque todos somos inteligentes, todos temos a inteligência e devemos agradecer por isso. O sentimento, a sublimação das emoções e criação de hábitos nobres. Né? Então, o sentimento ele é aquela parcela da sensibilidade, é aquela parcela de falar assim: bom, a dor do outro me comove, a dor do outro, ela também é a minha dor. Se você falar assim: Cláudio, você conheceu a felicidade plena? Não conheci, não conheço e não vou conhecer, porque aqui não é lugar da felicidade plena. Né? Nos nossos estudos, a gente estuda bastante isso. Aqui não é lugar da felicidade plena. Aqui é um planeta de expiação e provas. Aqui é um planeta escola. Aqui, se a dor do outro que passa fome não me comove, não mexe comigo, alguma coisa está errada. Não tem como eu ficar feliz com isso. E a ação, o trabalho prático no bem e a vivência da caridade. Olha a caridade aí. Mais uma vez, a caridade se dá de várias formas. A caridade se dá, às vezes, de um entendimento maior, de uma forma de tentar se colocar no lugar da pessoa, de buscar fazer progressos. E muitas vezes a pessoa nem fica sabendo, mas às vezes é uma recomendação que você faz e a pessoa nem fica sabendo, para a pessoa trabalhar algo nesse sentido. Então, é bem mais amplo. Mas a ação, então, primeiro, inteligência, nós temos, beleza. Sentimento, sensibilidade, nós temos também, mas uns têm mais do que os outros. E a ação, aí é sair do lugar, daquele lugar que nos coloca, às vezes, numa situação de conforto. Você fala assim: não vou sair, estou com preguiça, hoje está frio, hoje está quente, não vou sair, melhor não. E muitas vezes está gritando no seu ouvido: saia. Nós estamos ouvindo aqui, nosso anjo da guarda está ali, nos dando as dicas, nos dando sinais, a gente recebe sinal o tempo inteiro. E teve uma vez que eu perguntei para a dona Nancy, lá do Jeff, num estudo lá de quarta-feira, sobre essa questão de ajuda às pessoas que estão em situação de rua, que muitas vezes você olha assim e fala assim: vai usar droga, vai usar, vai usar. E uma dessas pessoas foi até um conhecido meu, nós chegamos a viajar juntos e tudo. Hoje eu vejo na rua, bem debilitado, e uma pessoa muito inteligente e tudo mais. E eu perguntei para ela, aí ela falou assim: Cláudio, isso aí é o seguinte, é o que seu coração mandar, é o que seu coração mandar. Se naquela hora a pessoa pediu ali, e você acha que vai ajudar, que deve ajudar, você ajuda. Agora, se você falar assim: não, eu não vou ajudar, que eu não vou colaborar com a deterioração moral daquela pessoa. Então, mas se o coração mandar, você ajuda. Na dúvida, você ajude. E
Esse trabalho fraterno que a gente faz, ele tem muito a ver com isso também, é sair para a ação, é sair para buscar, de alguma forma, fazer diferença para nós e para o outro. Então, o trabalho prático no bem e a vivência da caridade é que nos torna que nos aproxima um pouco mais de Deus. E a educação no lar e o exemplo, a escola primal da alma, a família como primeiro laboratório de experiências generadoras. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 582. Os pais têm a missão de guiar seus filhos no caminho do bem. A autoridade real da educação baseia-se no exemplo vivo, no diálogo sincero e no amor. E aqui, a gente vai pensar nessa educação no lar e no exemplo. Não adianta, por exemplo, eu falar com meu filho, você, meu filho, você não deve fumar, e soltar uma baforada na cara dele. Isso é hipocrisia, eu sou um hipócrita. Espera aí, você está falando para ele não fazer isso, mas você está fazendo. Então, essa educação no lar e o exemplo é fundamental, porque, afinal de contas, a criança vem com uma inteligência muito grande, que provavelmente que a gente já sabe que vem de outros planos. A inteligência da criança, ela, logo com poucos meses de idade, ela já consegue fazer umas associações muito interessantes. Isso tem estudos sobre isso. Que ela consegue, por exemplo, você tirar um objeto, fazer um barulho, por exemplo, ela associa esse barulho com aquele objeto, e se você retira o objeto, depois em outro contexto você faz barulho, ela procura porque ela associa aquele objeto, por exemplo, às vezes com comida, com alguma coisa assim. Então, ela tem uma inteligência que a gente associa à inteligência divina. Mas ela precisa de ajuda, ela precisa de um adulto, ela precisa de alguém para poder pegar na mão e conduzir, pedagogicamente, pegar ali e acompanhar. E os pais têm essa missão de guiar seus filhos no caminho do bem. E o exemplo, ele é tudo, A gente sabe que o exemplo, ele é o melhor, a melhor forma de você conquistar corações e mentes. Tem uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, que fala o seguinte: pregai o evangelho, se for preciso, usando palavras. Bonito isso, né? Pregai o evangelho. E se for preciso, você pode até usar palavras. Ou seja, a pregação do evangelho melhor é o exemplo. Então, muitas vezes, você nem precisa falar nada. Isso aqui está lá no evangelho, é a sua ação, a sua atitude. Então, quando você pega o seu filho pela mão e leva num trabalho fraterno, você não está querendo mostrar para ele que a fome existe, para ele ficar revoltado com Deus. Não! Você está querendo mostrar para ele o seguinte, que nós não estamos sozinhos no mundo e que nós somos parcela fundamental de ajuda nesse contexto. Nós temos possibilidades e oportunidades de ajuda, elas chegam para nós. Então nós temos que sair lá do conforto do lar, domingo, e tentar de alguma forma fazer a diferença. O Evangelho no lar, prática educativa contínua, momentos de pausa semanal para higienização mental e espiritual do ambiente, alinhamento das vibrações domésticas com os princípios de Jesus, prevenção contra as influências obsessivas através da harmonia familiar. É extremamente importante o Evangelho no lar, o culto no lar. Ele traz um equilíbrio para a sua vida, ele traz uma harmonia muito grande. Acho que faltam poucos minutos, mas tem uma história do Chico Xavier, que eu acho bem interessante, que acho que eu já contei aqui também, mas eu acho que ilustra bem o que é o Evangelho no lar. Um casal havia conversado com ele sobre
o Evangelho no Lar, e ele falou que depois de 5 anos, esse casal iria receber, depois de 5 anos de Evangelho no Lar, esse casal iria receber um presente divino. Aí eles foram todos contentes fazer o Evangelho no Lar, e exatamente no 5º ano, alguém entrou na casa deles e alguém entrou lá e roubou as joias da família, da casa deles. E aí eles voltaram lá no Chico, né? Falaram, devolução, né? Vamos fazer uma devolução aqui do nosso, né, dessa previsão. O que aconteceu, Chico? Que presente de grego era esse? Aí ele explicou, falou assim, olha, aquelas joias da família, elas vêm acompanhando a família de vocês há muito tempo. E essas joias são carregadas de tristeza, dor, de muitos espíritos que não aceitavam a condição de ter desencarnado e que estavam ali ainda incomodando, que estavam ali dizendo que aquelas joias ainda eram deles, né? E que, por misericórdia divina, vocês foram livres desse bem material que um dia acaba. Então, ali foi um presente, sim, mas é um presente espiritual, né? Vocês perderam aí matéria, isso aí você recupera, isso é sem problema. E mesmo porque isso nem era deles, era passar de família, de pai para filho, alguma coisa nesse sentido. Não era deles, eles não conquistaram isso. E aí eles entenderam que, muitas vezes, esse burilamento, ele é moral, ele é espiritual, ele não tem a ver só com a matéria. E o Evangelho no Lar, ele proporciona essa blindagem da sua casa mental e da sua casa física também, da sua moradia. Isso que eu estou pensando aqui rapidinho também, que tá vindo aqui à minha mente, nós estávamos numa festa uma vez lá eu trabalho na promotoria, e o promotor falou uma coisa que marcou profundamente. Ele falou assim, eu sonho em que um malandro entra na minha casa e que eu dispare o revólver nele. Aí eu fiquei olhando assim, perplexo, né, com a frase, para eu poder usar essa arma que eu tenho, uma coisa assim. Vai ser ele entrar e eu descarregar a arma, uma coisa assim. Aí eu falei assim, pois eu sonho que ninguém entra na minha casa, porque eu não tenho arma para descarregar. E aliás, eu peço a Deus para que a minha casa seja blindada, para que eu não tenha nenhum problema com nenhum irmão que venha de fora, né? Mas eu fico pensando naquilo que você carrega para o seu perispírito, naquilo que você carrega para acumular na sua vida, né? Um pedido dele ali é um pedido de homem das cavernas, né? E realmente eu não tenho arma. Então a minha arma é o rezar, o Evangelho segundo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no Lar, rezar todos os dias para que em todas as nossas moradas Deus esteja presente, Jesus Cristo esteja presente, os nossos anjos da guarda estejam presentes. Eu acho que não tem proteção melhor para a nossa vida do que isso, não. Os desafios contemporâneos. Aí eu volto lá naquela charge inicial, falando da educação do passado. Repito, não é que nossos pais eram maus, mas minha mãe apanhou de reio, ela achava que ela tinha que bater, pelo menos melhorou. Ela usou chinelo, então já houve uma evolução, né? Mas ela apanhou de reio. Então, era o que ela sabia, era o que ela conhecia. Ela nos amava, não tem a menor dúvida disso. Um amor enorme que nos protegia, um amor que não tem como eu descrever por palavras. Mas ela foi brava, sim. E eu morri por causa disso? Não, estou aqui, estou vivo, está tudo certo. Mas muita coisa da educação, muita coisa que o pai dela falou para ela, por exemplo, sobre a educação, que mulher não precisava estudar, ela, com a gente, não. Ela colocou todo mundo na escola, inclusive minhas irmãs. Então ela já mudou. E eu já mudo com o Joaquim também, e a gente vai mudando. A nossa capacidade de restauração, de autorrestauração, ela deve ser grande. E
Pressa, materialismo e tecnologia, o perigo de guindar-se na ciência externa, esquecendo as conquistas do sentimento. A pressa do mundo moderno sufoca os momentos de reflexão interior. O espiritismo funciona como antídoto ao materialismo, devolvendo o foco ao que é eterno. Então, com isso, nós vamos abrir mão da tecnologia, inteligência artificial? Claro que não. Mas eu sempre falo isso lá com os meninos. A inteligência artificial, a gente tem que mostrar para a inteligência artificial que nós é que estamos no controle. Nós é que mandamos. Não é a inteligência artificial que nos manda. Né? E me lembro também de uma entrevista com o Geraldinho, que conviveu com o Chico. Os dois viraram grandes amigos. O Geraldinho, uma vez, ele foi interpelado pelo Chico. O Chico falou assim, na década de 70, 80, se não me engano. O Chico falou para ele sobre multimídia. Essa palavra multimídia não existia. Multimídia. Falou assim, olha, haverá um tempo em que o espiritismo será ensinado por multimídia. E o Geraldinho riu, que não sabia, mesmo sendo dessa área mais moderna na época, ele falou aí ele associou, mídia eu sei o que é, multimídia são multimeios, é o que nós vimos hoje. Isso na década de 70 ou 80, acho que foi na década de 80. O Chico falava que o espiritismo, né, a doutrina espírita será divulgada em multimídia. E hoje nós temos Resposta de Luz, programa na rádio que vai para todo mundo, as palestras aqui do núcleo, né? E por aí vai. Ou seja, nós temos a oportunidade de usar essa ferramenta para podermos celebrar e pregar a boa nova. Estamos terminando, reforma íntima, da teoria à vivência, dedicação para compreender as leis divinas, esforço diário para governar os impulsos inferiores e a caridade. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência e a humanidade em angelitude. Está lá no texto do Emmanuel. Algumas perguntas que pode ficar tranquilo que eu não vou pedir resposta, mesmo porque eu faço para mim também. Como temos cuidado do templo divino, que é a nossa própria existência? O que nós estamos fazendo com esse templo? De que forma podemos transformar nossos pequenos hábitos diários em atos educativos? Para poder promover essa reforma íntima, em consonância com a ajuda, né, com o auxílio do outro também. O que falta para que o nosso lar se torne um verdadeiro posto de socorro espiritual? O que está faltando? E o que está faltando realmente, né, para que o nosso lar seja um pronto-socorro? É tentar imaginar o seguinte: tudo que você fala, se você fala boas palavras, isso não é autoajuda, não. Isso inclusive, tem pesquisa sobre isso. Né? Aquilo que você fala, aquilo que você conduz na sua vida, você atrai para você. Nós atraímos para nós uma energia que tem tudo a ver com aquela energia que você despendia, que você procura. Né? Isso muda o seu psiquismo. Agora, se você... Né, eu me lembro de uma pessoa que dava, né, uma diarista, que ia lá em casa, que falava que ela dava diária em uma outra casa, em que as pessoas trocavam palavrões, acusações e tudo mais. E ela sentia que o peso ali era muito grande. E que lá em casa, né, a gente não tem essa conduta, e a gente procura não passar essa conduta para o nosso filho. Então, que ela sentia que são duas casas, mas a vibração, a energia dessas duas casas era diferente. Né? Muito em razão daquilo que você procura educar e edificar. E o paraíso na terra, acho que vai demorar um pouquinho, mas nós estamos tentando. Nós estamos aqui sentados agora, numa mesma sintonia aqui, né, buscando a ajuda divina, buscando que os nossos anjos da guarda nos protejam. E eu posso emendar com a prece? Então, aproveitando, para que nós possamos edificar o paraíso na terra,